Você está no canal Novo Dia. Sua participação é muito importante. Felicidade é ver raiar um novo dia. Paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui, para trazer uma reflexão bíblica para a nossa meditação, para o nosso coração. Eu quero estar levando vocês para o livro de Lucas, capítulo 7, versículo de número 11. Do versículo número 11 até o versículo número 17, narra a história de uma mulher que seu filho havia falecido. Meus queridos, é muito complicado a gente falar. Hoje ainda parece fácil, né? Parece fácil uma pessoa viver sozinho, porque hoje uma viúva, ela tem apoio do governo, ela tem apoio das pessoas. Na época, ser viúva seria muito maior problema, tá? Mesmo hoje é tão difícil a gente viver sozinho, né? É muito difícil viver sozinho. Só sabe o quanto é difícil viver sozinho uma pessoa que vive sozinho, né? É necessário a pessoa ter alguém do lado. E na época as mulheres eram muito discriminadas. Para ter um trabalho, na época era muito difícil. As mulheres, os trabalhos que tinha para a mulher era trabalho na roça, né? Trabalho na roça, era colher alguma coisa, plantar e mais serviço doméstico. Não tinha na época aí. Às vezes as mulheres tecia roupa na mão, fazia esse tipo de coisa, mas a maioria dos trabalhos que tem hoje não tinha na época, né? Não tinha máquina de costura, não tinha motores, né? Era uma época mesmo um pouco difícil. Até hoje, meus queridos, as mulheres que são viúvas sabem do que eu estou falando. Uma mulher que fica sozinha, as pessoas aproveitam dela, não respeitam. As pessoas não respeitam mais, perde o respeito. É muito complicado uma pessoa ficar sozinho, principalmente mulher. Homem também é complicado ficar sozinho, mas mulher é muito mais. E naquela época, essa mulher, ela havia perdido o seu marido, né? Havia perdido seu marido, era viúva, mas ela tinha um filho. Tinha um filho que ela poderia contar com ele, ponhava respeito na casa, trabalhava para sustentar ela. Agora, de repente, esse moço morre. Essa mulher perde todas as esperanças. Era seu único filho. Era seu único filho. E quando se fala em único, né, a gente logo já pensa em Jesus também, que era filho único, né? Jesus também era filho único. Mas vamos voltar a falar da mulher, que é o ponto fundamental aqui. Aquela mulher chegou no fundo do poço, perdeu seu marido, agora perdeu seu filho, e era o único filho. Aí a situação começou a ficar muito caótica para aquela mulher. Eu acho que ela ficou sem chão, sem uma situação bastante complicada. Agora levando seu filho para a sepultura, porque seu filho havia morrido. E ela chorava muito, né? Se bem que em velório, né? Mãe pode ter 10 filhos, ela vai chorar, mas aquela ali, a dor dela era maior.
era uma dor maior, porque não era uma dor apenas da perda do filho, mas a dor da perda do único filho. Além da perda do único filho, ela estava pensando: o que vou fazer agora da minha vida? Porque quem é que vai me sustentar? Aonde que eu vou arrumar sustento para me sustentar agora? Talvez pagar as minhas dívidas. Talvez ela começasse a pensar que ela viraria até uma escrava. A situação dela era muito complicada. Mas, vendo o sofrimento daquela mulher, muita gente acompanhou ela. Possivelmente aquela viúva era uma pessoa querida. Jesus também estava indo para aquela cidade de Naim. E uma grande multidão acompanhava Jesus. E conhecia Jesus. Tinha visto, talvez essa multidão que acompanhava Jesus, tinha visto muitos milagres que Jesus fizera. Só que aquela multidão que acompanhava o morto, talvez não tivesse o conhecimento da história de Jesus. Talvez eles gostariam de algum deles que poderia ter ouvido falar, porque naquele tempo não tinha rádio, não tinha televisão. A transmissão de palavras era oral, era de boca a boca, né? Embora a fama de Jesus já estava correndo para todo lugar, mas aquele povo não tinha conhecimento, né? Não tinha tanto conhecimento. E uma grande multidão seguia Jesus. Agora, quando Jesus ia entrando, aquela multidão que levava o morto também ia saindo. Duas multidões se encontraram, né, na entrada da cidade. Quando alguém pensa que está saindo, quando a esperança está indo embora, a esperança muitas vezes está chegando. A gente sabe que aquela mulher estava sofrendo muito, mas Jesus chega nela e fala: mulher, não chore. Não chore. É fácil falar. Muitas vezes a gente fala para uma pessoa que perdeu um ente querido: ele já estava velho, ele estava doente. Por mais que você dê desculpa, a pessoa que perdeu o ente querido, filho, vai continuar chorando. Mas Jesus disse: não chora. Será que aquela mulher imediatamente parou de chorar? Aí surge uma pergunta que só a fé pode responder. Se aquela mulher soubesse com quem ela estava falando, se aquela mulher tivesse convicção de com quem ela estava falando, talvez ela teria parado de chorar no momento, porque ela sabia que ela estava encontrando a vida. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez aquela mulher, quando viu Jesus, se ela sabia quem era Jesus, ela poderia dizer: agora, talvez aquele homem, se ele quiser, ele pode ressuscitar meu filho. Mas talvez ela não conhecesse Jesus. Então ali, nessa multidão, uma grande expectativa aconteceu. A multidão que estava com Jesus ficaram na expectativa, mas já conhecia o poder. Agora eu quero ver, ele tem curado enfermo, dado a vista a cego, mas eu quero ver se ele vai ressuscitar morto. Esse homem não tem mais vida, ele está morto. Vamos ver o que ele vai fazer, né? E o povo ali, então, ficaram olhando para Jesus. E Jesus
chamou aquele morto, ressuscitou aquele morto e entregou aquele jovem para sua mãe. O choro dela se transformou em alegria. E o povo que viu aquilo ficaram arrepiados, com medo, e um grande temor caiu sobre eles. A Bíblia afirma aqui, afirma aqui que o morto sentou e começou a falar, no versículo 15. Então ele entregou para sua mãe. E o medo apoderou de todos. E o povo que estavam chorando, alguns até... Porque, viu, quando levam um defunto, tem gente de todo jeito. Tem gente que está achando bom que morreu, tem outro que está contente, tem outro que está contando piada, tem outros que estão chorando. Mas vamos falar daqueles que estão chorando. Nesse momento, começou a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Possivelmente aquele povo sabia que Deus no passado havia visitado o seu povo através dos profetas. E agora já fazia muitos anos que o povo precisava de alguém, de uma resposta de Deus. Precisava que Deus visitasse seu povo. Parece que Deus havia se calado. As pessoas até falam aí dos 400 anos de silêncio, né? Mas Deus nunca se calou. Acontece que Deus precisa ser invocado, ser buscado. Deus precisa, até hoje, Deus precisa que você aproxime-se dele. Aquele que se aproxima de Deus, buscai o Senhor enquanto se pode encontrar. Muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos perdendo, porque nós não buscamos o Senhor. Aquela mulher não perdeu a oportunidade. Aquela viúva não perdeu a oportunidade. Quando ela encontrou-se com Jesus, talvez ela não duvidou. Talvez ela creu no que Jesus poderia fazer. E Jesus ressuscitou o seu filho, dando de volta aquele presente pela segunda vez. É isso aí, gente. Que Deus abençoe a todos. Se você estiver passando aqui pela primeira vez, se inscreva, tá bom? Deixa seu joinha aí. Todos deixem seu joinha para fortalecer o canal. Um abraço a todos e até breve. Felicidade.